Olá, estudiosos da lei. Hoje é dia de processo civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, também conhecido Código de Processo Civil. Não é tão queridinho aqui quanto o Código Penal, não, mas a gente vai dar uma chance para ele. Parte geral, livro 1, das normas processuais civis, título único. Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1. Das normas fundamentais do processo civil. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. E aqui no artigo 2º a gente está diante do princípio da inércia da jurisdição e também do princípio do impulso oficial. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Aqui, no artigo 3º, a gente está diante do que se denomina de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E aqui a gente tem outro princípio, que é o denominado princípio da duração razoável do processo. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E aqui vale uma pausa para ressaltar que o princípio da boa-fé, previsto no Código no Código de Processo Civil, refere-se à previsão de boa-fé objetiva, que é aquela que pode ser percebida pelo homem médio. A boa-fé subjetiva, ela faz referência ao que de fato o cidadão estava querendo fazer, não é essa que está prevista aqui, tá? Então, embora a pessoa esteja com a boa intenção, boa intenção na percepção dela, essa é a boa-fé subjetiva. O que o Código prevê aqui é que a boa-fé seja percebida aos olhos de um homem médio. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9º. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, inciso 2 e 3, e à decisão prevista no 701. E aqui a gente vai fazer uma pausa para explicar como que funciona. Esse artigo 9º, ele tem uma ligação direta com o artigo 10º, que eu vou ler agora, que prevê: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Hoje o sono aqui tá danado, viu, minha gente? Mas vamos que vamos. Aqui no artigo 10, a gente está diante do princípio do contraditório substancial, que objetiva evitar decisões surpresa. Alguns doutrinadores chamam ele também de princípio da não surpresa. Então, lembra que princípio do contraditório substancial é sinônimo do princípio da não surpresa. E voltando aqui no 9, o parágrafo único prevê que o disposto no caput, que é o fato de não se proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não se aplica quando se tratar de tutela provisória de urgência. Por óbvio que, né, galera, as tutelas provisórias, elas são decisões liminares, né? Então, isso aqui é justamente para evitar que o tempo, o passar do tempo prejudique o direito protegido. As hipóteses de tutela de evidência lá na frente, a gente vai entender a diferença de tutela de urgência e tutela de evidência, que isso aqui é uma pedra no sapato do concurseiro e um alívio para quem aprende. As hipóteses de tutela de evidência previstas no 311, inciso 2 e inciso 3, referem-se às alegações de fato que puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Isso está previsto no inciso 2 do 311. E o inciso 3 do 311 refere-se ao pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob a cominação de multa. E ainda, o disposto no caput não se aplica à decisão prevista no artigo 701. O artigo 701 prevê que, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Então, prosseguindo, artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de seus defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, cuidado com isso aqui, porque eles na prova colocam
obrigatoriamente, exclusivamente, eles trocam esse nome aqui para confundir a cabeça da gente. Então, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídas da regra do caput, ou seja, da preferência de ordem cronológica da conclusão, para proferir sentença ou acórdão. Estão excluídas dessa regra as sentenças proferidas em audiência homologatória de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Segundo, o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. 5. O julgamento de embargos de declaração. 6. O julgamento de agravo interno. 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar da lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso no terceiro, o processo que 1. Tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligências ou de complementação da instrução. E 2. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso no parágrafo 3º, o processo que se enquadrar nas hipóteses do artigo 1040, inciso 2. O artigo 1040, inciso 2, prevê que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Aqui a gente tem duas observações a serem feitas. Primeiro, listas cronológicas autônomas para competências cumuladas. No juízo com competência acumulada para processo de juizados especiais e outros procedimentos, o juiz pode organizar duas listas cronológicas autônomas, uma para processo dos juizados especiais e outra para os demais. Esse aqui foi definido no Fórum Permanente de Processualistas Civis, número 382. E ainda nesse mesmo fórum, o de número 486, tem
que a inobservância da ordem cronológica dos julgamentos não implica, por si só, invalidade do ato decisório. Vamos ver se tem alguma coisa mais importante, importantíssima a ser dita aqui. Lá no... Deixa eu ver... as partes têm direito, todo aquele que participa com todos os sujeitos para o processo devem cooperar entre si para que se... Aqui, a galera da magistratura, nesse artigo 8º aqui, tem um mnemônico, tá? Hoje eu não consegui baixar o documento para escrever para vocês, mas dando continuidade aqui no artigo 8º, são deveres de cooperação do juiz. Aí tem o mnemônico PECA, que refere-se à prevenção, ao esclarecimento, à consulta e ao auxílio. Então, a prevenção diz que o juiz deve advertir as partes sobre os riscos e deficiências das manifestações e estratégias por elas adotadas. O esclarecimento cumpre ao juiz esclarecer-se quanto às manifestações das partes, questioná-las quanto às obscuridades em suas petições, pedir que esclareçam ou especifiquem requerimentos feitos em termos mais genéricos. Consulta impõe-se reconhecer o contraditório não apenas como garantia de embate entre as partes, mas também como dever de debate do juiz com as partes. E auxílio, o juiz deve ajudar as partes eliminando os obstáculos que lhe dificultem ou impeçam o exercício das faculdades processuais. Então, o CPC de 2015, ele vem com essa nova vertente, né? Outrora, a petição estava mal feita, o juiz indeferia a petição de pronto e não falava o que era, o que queria, agora que ele tem o dever de cooperar nesse sentido, né? Em relação à boa-fé, que nós falamos, a boa-fé objetiva, tem aqui alguns institutos com os nomes maravilhosos, super fáceis de falar, mas que, pasmem, está caindo em prova. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os corolários da boa-fé objetiva. Vamos começar com a suppressio, que no termo inglês, ou termo alemão, é a Verwirkung. Nossa, gente, eu com meu sangue alemão todinho, não dou conta de falar uma palavra dessa. Verwirkung, alguma coisa nesse sentido. E a suppressio refere-se à supressão a um direito pelo seu não exercício. No campo processual, verifica-se na perda de um poder processual pelo seu não exercício. É a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, se configura quando a parte, embora tenha o direito de alegar nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando de... Peraí, deixa eu só voltar aqui, que eu meti a mão no lugar que não deveria. Parece que a gente foi lá pro final do código. Estamos aqui, gente, na boa-fé, no artigo 5º. A nulidade de algibeira, que cai em alguns concursos, ela refere-se ao fato da pessoa ter a oportunidade de se manifestar em relação à situação que lhe beneficiaria, e ela deixa de fazer isso com o intuito de alegar isso na melhor fase do processo, que é na visão dela, né? Então, isso aí não pode. O artigo 278 prevê que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, é esse artigo aqui que fundamenta a nulidade de algibeira. Parágrafo único, não se aplica o disposto no caput as nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Então, um dos
Corolários da boa-fé objetiva refere-se a suprécio, que quer dizer que o sujeito vai perder o direito vai perder o seu direito, né? Ele tem o direito, mas ele perde por não exercitá-lo ou por deixar para exercitá-lo no momento que lhe é mais conveniente. Já a surrexio, ela refere-se ao surgimento de um direito em razão da supressão causada pelo comportamento da parte contrária. Note-se que a surrexio e a suppressio são dois lados da mesma moeda. Então, quer dizer que quando o fulano deixa de exercer o direito dele, o outro passa a ter o direito sobre essa negativa de exercício do um. Entenderam? Vamos supor, a gente tem um contrato e eu tenho que pagar o aluguel todo dia 10. Porém, eu pago todo dia que cai meu pagamento, todo dia 5. Então, a partir do momento que eu sempre estou pagando dia 5, o fulano com quem eu contratei, ele passa a ter o direito de me cobrar isso no dia 5. Isso é a surrexio, né? Surge o direito para ele de me cobrar no dia 5. E a suppressio, eu perdi o direito de pagar no dia 10, porque eu deixei de exercê-lo, né? Exceptio doli refere-se à defesa da parte contra ações dolosas da parte contrária, sendo a boa-fé, nesse caso, utilizada como defesa. No processo, vem sendo entendida como a exceção que a parte tem para paralisar o comportamento de quem age dolosamente contra si. Venire contra factum proprium. Essa vocês já devem ter ouvido bastante, né? Essa é mais famosinha. Essa venire contra factum próprio proíbe a adoção de comportamento contraditório, contrariando o comportamento anterior, porque viola os deveres da confiança e lealdade, a legítima confiança de outrem na conservação objetiva da conduta anterior. O artigo 1000, né? A parte que aceitar expresso ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Enunciado de fórum permanente dos processualistas civis números 376, referente ao artigo 5º, né, que fala da boa-fé, prevê a vedação do comportamento contraditório, aplica-se também ao órgão jurisdicional. Tu quoque, como decorrência do princípio, tu quoque já é outro instituto, né? Eu estou lendo aqui, talvez fique mais confuso para vocês. Tu quoque é outro instituto, outro corolário da boa-fé. Como decorrência do princípio da boa-fé processual objetiva, não pode a parte criar dolosamente situações que viciem o processo, para depois alegar nulidade, tirando proveito da situação. Assim, veda-se o comportamento não esperado, adotado em situação de abuso. Artigo 276 diz que, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe der causa, ou seja, aquele que despreza a norma não pode dela se aproveitar. Então, vamos finalizar aqui mais um vídeo. Eu tinha aquelas frases decoradas lá. Nos primeiros vídeos eu falei que essa leitura não seja indeferida pelo nosso cérebro, que a banca seja justa, não, que o edital seja justo, o examinador razoável, os tribunais previsíveis, tarari, tarará, mas a gente já tem tanta coisa para decorar, né, que agora eu vou parar com esse trem aqui. Acabou o vídeo, acabou, graças a Deus, mais um cumprido, vamos embora pro próximo.